Bom dia e a paz do Senhor para todos. Nessa manhã eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela minha vida, por estarmos de pé, enquanto muitos agora se encontram enfermos, doentes. Deus tem lhe dado saúde. Eu gostaria nessa manhã de trazer uma palavra, segundo o livro de Crônica 26, do 16 ao 23, sobre o rei Uzias. Você que se encontra agora doente, o médico já deu um laudo a você, diz que o câncer está tomando todo o corpo, que você tem poucos dias de vida. Você que se encontra encarcerado, se encontra preso. Você que se encontra envolvido pelo crack, pela droga, e não consegue libertação, consegue ficar até uma semana sem usar, mas vem aquela voz e fala mais uma vez, você consegue. Quando você vê, você sai para comprar pão e fica uma semana fora de casa. É para você, é para aqueles também que se encontram hoje numa depressão, numa angústia, de repente já está com a arma apontada no ouvido, dizendo que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que Deus tem algo a desenrolar na tua vida. Se você está de pé, mesmo em meio a essas invertidas todas, essas coisas, essas situações todas, Deus tem algo para a tua vida nessa manhã, nesse dia. Então, no nome de Jesus, eu repreendo agora toda doença, toda enfermidade, no nome de Jesus Cristo, e que Deus dê saúde, e que Deus dê condição de você sair dessas drogas, e que Deus dê condição a você de sair dessa depressão e confiar nele, e fazer como o salmista Davi no Salmo 116. Cordel da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei a tristeza, mas invoquei o nome do Senhor. O que darei ao Senhor por todo o benefício que me tem feito? Então eu quero deixar uma palavra nessa manhã para a tua vida, no nome de Jesus. Segunda Crônica 26, do 16 ao 23. Uzias é atacado de lepra, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azaria entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azaria olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis
que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu à pressa e sair, visto que o Senhor o ferirá. E assim ficou leproso o rei Uzia, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quando aos mais dos altos de Uzia, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu: E dormiu Uzia com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Eu agradeço nessa manhã também ao Ministério Boa Semente, que tem confiado em mim, os pastores, os irmãos, nós que estamos de frente dessa obra. Eu louvo a Deus pelo Ministério Boa Semente, por essa igreja abençoada, sofrida, que fica nessa comunidade, em Bangu, na Vila Aliança. Que temos outros trabalhos também no Rio da Prata, em Realengo, com o pastor Edson, que tem feito um trabalho também abençoado, pastor Paulo César, lá na Vila Aliança, do Camará. E que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração nessa manhã, para que a gente possa ser sustentado por Ele. Mas vamos falar do rei Uzias. Aleluia. Glória a Deus. A história de Uzia, rei de Judá. Temos na vida desse rei um exemplo de bênção de Deus. Enquanto o rei Uzias orava o Senhor, buscava o Senhor continuamente e fazia tudo aquilo que o Senhor mandava, o Senhor abençoou ele poderosamente. Algumas coisas que ele fazia, o Senhor abençoou ele poderosamente. E o resultado disso foi as bênçãos que o Senhor derramou enquanto ele estava voltado para Deus. Vitória sobre seus inimigos, presente, muita coisa ele ganhou. Muita coisa. Mas ele deixou a soberba tomar conta do seu coração. Isso muitas vezes tem acontecido com muitos de nós. Ele começou a achar que ele não precisava mais de Deus. Ele poderia fazer tudo. Igual muitas pessoas às vezes que pensam que é o sol e acha que tudo tem que rodar em torno dele. E foi a queda do rei Uzias. O que eu queria deixar nessa manhã, nessa noite, para você, é que muitas vezes as pessoas só se lembram do final. Como ficou escrito aqui: e morreu Uzias, leproso. E morreu Uzias, leproso. Deus nos tira da lama, alguns, nos tira da sarjeta, lá do fundo do poço, nos dá um nome. Muitos de nós temos nome: pastor Alexandre,
porque o Senhor assim nos deu, nos dá a condição de entrar na casa das pessoas para fazer oração, nos levanta, porque nós temos a plena consciência, se não fosse Deus, não seríamos nada. E no meio da nossa caminhada a gente começa a achar que tudo aquilo que está sendo feito é por nós mesmos. E é aí que muitas vezes vem a queda. Eu creio que até mesmo algumas pessoas, Deus dá a conta certa a respeito de dinheiro, do financeiro, porque sabe que se essa pessoa tiver muito dinheiro, ela vai se desviar da presença de Deus. Então tudo contribui para o bem daquele que ama o Senhor. E que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo. Venci o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Então nessa manhã, não sei como você está nesse dia. Não sei como você está. Talvez você já teve tudo. E está agora como foi lido a respeito do rei Uzias. Ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Ele quis entrar no santuário, queimar incenso, que era para os sacerdotes, filho de Arão, realizar. Ele não respeitou, simplesmente porque as vitórias vinham até os pés dele, as bênçãos, as condições, e ele achava que ele poderia fazer tudo, como muito de nós. E é nessa hora que muitas vezes é a nossa queda. Então eu queria deixar essa palavra sobre o rei Uzias, para que você, quando for abençoado por Deus, quando for abençoado por Deus, não comece a desfazer dos seus irmãos, das pessoas que sempre te apoiaram. Continue firme no Senhor, buscando a face do Senhor, que o Senhor muito mais vai fazer. Então, ali demonstra, na passagem de Uzias, o ser humano com Deus e o ser humano sem Deus sendo guiado pela sua própria força, aonde o levou. Uma história, um começo de história abençoado, mas teve que estar escrito nos altos: morreu leproso. Morreu leproso por tentar fazer algo que não era para ele fazer. Mas nesse dia, eu quero orar pela tua vida, no nome de Jesus. Senhor Jesus, nós temos falado a respeito de dinheiro, como falamos na primeira passagem, falando de dinheiro. E estamos agora falando também para pessoas que já tiveram tudo, mas em meio à sua soberba, em meio ao seu eu, perderam também a direção. Mas nessa manhã, pode reconhecer e voltar para ti, nesse dia. Senhor, eu quero orar para pessoas agora que estão no leito, câncer terminal, o médico deu um laudo, diz que o câncer está tomando o seu corpo todo, a pessoa está desesperada agora no hospital. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, o Senhor tem o poder da cura. Pessoas agora que estão encarcerados, Senhor. Pegaram 15 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, não importa, Pai. A cadeia não foi feita para o ser humano, Senhor. Pode ser um dia, Pai. Senhor,
Olha com amor para essas pessoas, Pai. O viciado em cocaína, no crack, Pai. Que muitas vezes até consegue uma semana, 15 dias, mas todo momento vem uma voz. Vai mais uma vez, você consegue. E nessa mais uma vez a pessoa sai e fica todo sujo. Um dia, 2 dias, uma semana sem rumo. Porque não teve força e aquela voz o venceu. E aquele espírito, essas pessoas, Pai, que estão doentes agora, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço por essas pessoas, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai. Entra com a cura. Eu peço ao Senhor também pelas comunidades, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, entra com restauração. Entra com a cura, com a libertação, com o poder, Pai. Liberta esses homens, Pai. Oh, Senhor Jesus, é isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém.